Você já teve um sonho tão real que demorou alguns segundos para perceber que não era verdade? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. E se aquilo não fosse aleatório? E se, enquanto você dorme, sua mente estivesse tentando te dizer algo que você ignora acordado? Se você já acordou intrigado com um sonho, esse vídeo vai te fazer enxergar suas noites de um jeito completamente diferente. Então já deixa seu like e continua comigo. A maioria das pessoas acredita em uma dessas duas coisas. Ou sonhos são só bagunça mental, ou são mensagens misteriosas, quase mágicas. Mas a verdade está no meio. Sonhar é uma das formas mais sinceras que sua mente tem de se expressar. Porque enquanto você está acordado, você filtra. Você controla o que pensa. Você evita certas ideias. Você reprime sentimentos. Mas quando você dorme, esse controle desaparece. Durante o sono, principalmente em fases mais profundas, seu cérebro continua ativo, mas de um jeito diferente. Ele não está preocupado com lógica, nem com julgamento, nem com isso faz sentido ou não. Ele simplesmente conecta memórias com emoções, medos com experiências, desejos com situações. E é exatamente por isso que os sonhos parecem tão estranhos, porque eles não seguem a lógica, eles seguem o significado. Você já percebeu que, às vezes, o mais marcante de um sonho não é o que aconteceu, mas como você se sentiu? Ansiedade, medo, alívio, desejo, confusão. Isso não é por acaso, porque os sonhos falam a linguagem das emoções, não dos fatos. Enquanto você dorme, sua mente está organizando tudo o que você viveu. Conversas, situações mal resolvidas, preocupações, pequenas coisas que você nem percebeu conscientemente. Tudo isso entra em um tipo de processamento interno. E os sonhos são um reflexo desse processo, porque sua mente não está tentando te mostrar exatamente o que aconteceu. Ela está tentando representar o que aquilo significou para você. Por isso, uma discussão pode virar uma perseguição, uma insegurança pode virar uma queda, um desejo pode aparecer de forma totalmente inesperada. Não é literal, é simbólico. Aqui é importante entender uma coisa. Sonhos não são códigos secretos universais. Não existe um manual fixo que diga exatamente o que cada coisa significa. Mas existem padrões e, principalmente, existe contexto. O significado de um sonho depende de você, da sua história, do que você viveu, do que você está sentindo. Imagina duas pessoas sonhando que estão caindo. Para uma, isso pode representar medo de perder controle. Para outra, pode ser sensação de liberdade. O símbolo é o mesmo, mas o significado é completamente diferente. Tem uma coisa curiosa. Aquilo que você evita pensar raramente desaparece, só muda de lugar. Vai para o fundo da mente e, quando você dorme, volta. Sem filtro, sem disfarce, sem controle consciente. Se você observar com atenção, seus sonhos começam a revelar padrões. Preocupações recorrentes, medos repetidos, situações semelhantes, emoções que voltam várias vezes. E isso não é coincidência, é sua mente tentando resolver algo. A maioria das pessoas acorda, lembra vagamente do sonho e simplesmente segue o dia, sem refletir, sem conectar, sem tentar entender. E com isso, perde uma das formas mais sinceras de autoconhecimento. Não para interpretar tudo de forma exagerada, mas para observar, perceber padrões, sentir emoções, identificar repetições. Porque aos poucos, os sonhos começam a fazer mais sentido. Não é o que esse sonho significa exatamente, mas sim o que isso tem a ver comigo agora. Porque quando você começa a fazer isso, algo interessante acontece. Você percebe que seus sonhos não estão apenas refletindo sua vida, eles estão antecipando conflitos,
revelando padrões ocultos e até te ajudando a tomar decisões. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe e que muda completamente a forma como você enxerga seus próprios sonhos. Enquanto você dorme, sua mente não descansa. Ela reorganiza, revisita, reconstrói. E às vezes, ela revela coisas que você ainda não teve coragem de encarar acordado. Você já teve um sonho que volta, de novo e de novo? Mudam detalhes, mas a sensação é a mesma. Isso não é coincidência, é insistência. Quando algo dentro de você não foi resolvido, sua mente tenta de novo, e de novo, e de novo, até você perceber. Não é sobre o cenário do sonho, é sobre o que ele faz você sentir. A maioria das pessoas vê pesadelos como algo ruim. Mas e se eu te dissesse que eles são uma das formas mais diretas da sua mente chamar sua atenção? Pesadelos são intensos porque o que está por trás deles também é medo, ansiedade, pressão, conflito. Tudo isso ganha forma porque precisa ser visto. Quando você ignora uma emoção durante o dia, ela não desaparece, ela se acumula. E à noite, ela encontra um jeito de aparecer. Às vezes de forma sutil, às vezes de forma perturbadora, mas sempre com intenção. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Seus sonhos não estão tentando te dar respostas prontas, eles estão te fazendo sentir perguntas. Porque respostas você pode ignorar, mas sentimentos são muito mais difíceis de evitar. Quando você acorda com uma sensação estranha, isso fica com você, mesmo que você não entenda na hora. Agora pensa comigo. Quantas vezes você acordou com uma sensação clara sobre algo, mesmo sem saber explicar? Como se já soubesse o que fazer, mas não conseguisse colocar em palavras. Isso acontece porque, enquanto você dormia, sua mente já estava conectando os pontos. Durante o dia você coleta informação. Durante a noite, você organiza. É como se sua mente estivesse montando um quebra-cabeça sem te avisar. E os sonhos são pequenos fragmentos desse processo. Se você ignora completamente seus sonhos, você perde acesso a uma parte importante de você mesmo. Aquela parte que percebe padrões, sente antes de entender, conecta antes de explicar. Existe um tipo de clareza que só aparece quando você para de tentar controlar tudo. E os sonhos fazem exatamente isso. Eles tiram o controle para mostrar o que está por trás dele. Interpretar demais, nem todo sonho precisa de uma análise profunda. Nem tudo é simbólico ao extremo. O ponto não é transformar cada detalhe em significado, mas perceber o que se repete, o que marca, o que incomoda, o que volta. Se você quiser usar isso a seu favor, começa simples. Quando acordar, se pergunta: como eu me senti nesse sonho? Isso tem a ver com algo que estou vivendo? Só isso já muda muita coisa. Você começa a perceber padrões, sonhos antes de decisões importantes, sonhos antes de mudanças, sonhos antes de conflitos, como se sua mente estivesse tentando te preparar antes mesmo de você perceber. Talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Você já sabe muito mais sobre si mesmo do que imagina. Só não para ouvir. Seus sonhos não são mensagens mágicas, mas também não são aleatórios. Eles são ecos do que você vive, sente e evita. E às vezes, eles dizem a verdade antes de você estar pronto para ouvir. Se esse tipo de conteúdo faz você enxergar sua mente de um jeito diferente, se inscreve no canal, porque entender o que acontece dentro de você muda completamente o jeito que você vive fora.